você não está entendendo o que Deus está fazendo nessa manhã, abra os teus olhos, porque quem tem ouvidos, ouça. Lucas capítulo de número 2. Pastor, o senhor vai pregar ainda? Vou. Lucas capítulo 2, verso de número 25. Eu quero ler esse texto e orar por você, te abençoar, e à noite eu vou pregar em cima desse texto aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu quero só dar uma breve palavra sobre o Simeão. Que essa igreja seja uma igreja de Simeão. Tem uma canção que a gente tem colocado para tocar nos cultos, que eu tenho ouvido diversas vezes, que o nome da canção é Canção de Simeão, ou Cântico de Simeão. E fala exatamente desse personagem bíblico. Simeão significa ouvinte. Pastor, por que nossa igreja será como Simeão? Porque nós seremos bons ouvintes. Porque a pior coisa que tem é a gente não saber ouvir. A gente não saber ouvir o outro, a gente não saber ouvir Deus. A gente toma atitudes erradas, a gente entra em rotas que a gente não era para entrar. A gente faz negócio que não era para fazer. A gente faz aliança que não era para fazer. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo. Eu quero dizer para você nessa manhã de hoje: saia daqui para você ouvir aquilo que Deus tem a dizer ao seu respeito. Simeão, como um bom ouvinte, ele tinha alguns atributos. Primeiro, ele era um homem justo e piedoso. E ele tinha uma expectativa, ele esperava a consolação de Israel. Israel estava sob o domínio do governo romano e ele tinha uma esperança: eu vou ver o novo rei de Israel se levantando. Eu vou ver o rei que vai governar. Mas escuta, Simeão não esperava um rei que tirasse o governo do Império Romano, mas ele esperava aquele que ia redimir a nação de Israel. E o texto diz assim, versículo de número 25. Ele era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Algumas características que eu acho importante a gente falar sobre a igreja aqui nesse lugar. Em primeiro lugar, nós seremos bons ouvintes. Que essa igreja ouça o que o Espírito tem falado conosco. Segunda característica, uma igreja de gente que foi justificada pelo sangue do Cordeiro. O texto diz que ele era um homem justo e piedoso. Que essas características façam parte dessa casa ministerial. Hoje você reparou que não tem performance nenhuma, não teve um time de músicos completos. O pastor não pregou como costuma pregar. As meninas dançaram com graça de Deus. Sabe, a gente está acostumado, não, o culto vai começar e aí tem uma projeção aqui, a contagem regressiva. Pastor, isso tudo é errado. Não, não é errado. Mas é errado quando eu acho que Deus só se manifesta quando essas coisas acontecem. Se não acontecer, Deus precisa estar no centro de tudo que nós fazemos.
se não tiver mídias sociais, se não tiver, sabe, equipamento, se a gente tirar as telas, se a gente tirar tudo, tirar microfone, não tiver mais instrumentos aqui, mas se nós tivermos um coração justo e piedoso, escuta, e o Espírito do Senhor estiver não apenas sobre, mas dentro de nós, escuta, esse culto e essa igreja será agradável ao Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? É mais do que a gente ser uma igreja que está performando. Como assim, pastor? Não, porque as igrejas agora a gente tem que pintar as paredes de preto, a gente tem que botar luzes, a gente tem que botar uma tela, a gente tem que ter um ministério de louvor tocando muito bem, a gente tem que ter todas as coisas cronometradas. Escuta, isso tudo é bom, mas se não tiver nada disso, mas se nós formos uma igreja justa, piedosa e uma igreja cheia do Espírito Santo, onde Jesus é o centro, isso é que importa para Deus. Eu quero que você grave isso no seu coração. Só que escuta, o versículo de número 26 vai falar algo muito interessante. Diz assim: revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria da morte antes de ver o Cristo do Senhor. Uma igreja que tem revelação. Pastor, não é revelamento, é revelação. Uma igreja que anda por revelação de Deus. Uma igreja que anda por direção de Deus. Deus está nos direcionando esse caminho. Deus está falando conosco. Agora entenda, para uma igreja ter revelação de Deus, ela precisa ter oração. Uma igreja, para ter revelação de Deus, ela precisa de intimidade com a palavra de Deus. Uma igreja, para ter revelação, ela precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Só assim nós seremos uma igreja de revelação. Não é uma igreja de revelação de um irmão levantando, dizendo assim diz o Senhor: pastor, o senhor não acredita nisso? Creio de verdade. Diversas vezes Deus já usou aqui, em meio a cultos, de Deus mostrar direções para alguns irmãos específicos, dizer: pastor, Deus está falando isso aqui. Diversas vezes no meio do culto, quando eu estava pregando, Deus deu direção para a pastora. Escuta, isso é muito bom, mas eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma igreja. Eu estou falando de um corpo que vai se movimentar. Deus está apontando esse caminho para nós, e a gente coloca toda a nossa energia nesse caminho que Deus está mostrando, e a gente tem resultado de sucesso nisso. Você está ouvindo bem aí, sim ou não? Agora escuta o versículo 27. Esse verso aqui me sacudiu. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Escuta, o Simeão estava dentro de casa, Cal. Eu quero imaginar um dia de chuva. Eu quero pensar um Simeão meio carioca. Porque chove, a gente bota casaco, não está frio, mas a gente bota casaco. E chove e a gente não quer sair de casa. Minha classe hoje estava vazia, um monte de gente faltou. Um monte de gente não veio no culto hoje. Por quê? Porque choveu. Não vou não, está chovendo. Vou ver se no culto da noite não estiver chovendo, eu vou. Escuta, o Simeão estava dentro de casa, e diz a Bíblia que ele, movido pelo Espírito. Pastor, o que é esse movido pelo Espírito? É alguém, e tem um texto da Bíblia que diz assim: aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Escuta, ser movido pelo Espírito Santo é eu não dar mais direção na minha vida. É eu não dizer: agora eu vou para cá. Não, ser movido pelo Espírito Santo é dizer: aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Para onde eu vou agora? Qual é a direção? Qual é o caminho? Paro ou adianto? Vou para a direita ou vou para a esquerda? O texto diz que ele, movido pelo Espírito Santo, foi para o templo. Escuta, duas coisas que marcaram na leitura desse texto para mim. Primeiro, ele teve uma revelação: olha, você não vai morrer até que você veja o Cristo do Senhor. Mas a segunda coisa, movido pelo Espírito. Eu só posso ter revelação e ser movido pelo Espírito se quem guia a minha vida é o Senhor de toda a terra. Ele é movido pelo Espírito, ele vai até o templo, e quando ele chega no templo,
Era o 8º dia de nascimento de Jesus, porque todo menino macho nascido em Israel, quando chegava o 8º dia, ele era levado até o templo para ser feito uma cisão, um corte no prepúcio. Pastor, o que é o prepúcio? É uma pele que cobre a glande do órgão masculino. Os judeus chamam isso de circuncisão. Todo judeu, nasceu um menino, exemplo, Nataniel nasceu, no 8º dia, trazia-se ao templo. O sacerdote pegava um instrumento, dava um corte. Hoje, a medicina moderna chama isso de cirurgia de fimose, é circuncisão. Só que naquela época, sem anestesia, levava o menino, sangrava, e estava sendo feita uma aliança com Deus. Jesus era um judeu, porque ele nasceu numa família de uma mãe judia e de um pai judeu. Pastor, mas ele não é o filho de Deus? Sim, foi gerado pelo Espírito Santo, mas o ventre de Maria foi quem abrigou. E no 8º dia, Jesus é levado até o templo. Quando ele chega no templo, quem está lá esperando? Simeão. Quando ele vê o menino, olha o que diz o texto, versículo de número 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Escuta, uma igreja que anda por revelação, movida pelo Espírito Santo, a gente sempre vai tomar nos braços a promessa que Deus tem para a nossa vida. Revelação, movido pelo Espírito Santo, igual segurar nos braços a promessa que Deus tem para nós. Simeão pega o menino, eu fico imaginando Simeão pegando aquele menino e dançando com Jesus, abraçando. E o texto diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão entendeu, cara, agora eu estou pronto para morrer, porque a promessa se cumpriu na minha vida. Eu quero dizer que nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Hoje, antes de começar a aula, eu perguntei para a irmã Marinês, olha, parabenizei pela festa. Ela falou, pastor, foi uma bênção. E pastor, ela falou uma frase que para mim foi todo sentido. Pastor, o próximo ano salvação, mas a promessa de Deus na nossa vida. Pastor, o que a gente precisa? Revelação, e a gente precisa ser movido pelo Espírito Santo. Revelação por quê? E movido pelo Espírito por quê? Porque ele saiu de casa e foi até o templo, mas ele não foi até o templo porque vai ao templo porque Jesus vai estar lá. O Cristo do Senhor vai estar lá. Não, ele foi só por obediência. E eu tenho certeza de que quando a igreja andar por revelação e movido pelo Espírito, nós vamos começar a obedecer os comandos que Deus tem para nós. E talvez o comando de Deus soe aos teus ouvidos e aos teus olhos como absurdo, loucura. Isso é doideira, pastor. Não temos condições, não há possibilidade, não é possível, não fecha conta, não dá. Escuta, mas quem tem revelação, removido pelo Espírito Santo, diz: eu não estou fazendo nada por mim mesmo, eu só estou sendo movido por Ele. Se prepare para ser movido pelo Espírito Santo. Fique de pé. Espero você de noite, que eu quero pregar essa palavra.